a Deus. Aleluia. Você está feliz que você veio para a igreja hoje à noite? Esse é o melhor lugar que você poderia estar no seu domingo à noite. Eu posso te assegurar, não porque eu estou aqui e vou te trazer boas notícias do Canadá, mas porque você vai receber uma mensagem de Deus para o seu coração. Enquanto o pastor estava orando, teve uma frase que ele disse: Deus quer mover as águas nessa noite. E naquele momento eu percebi uma imagem no meu coração. Não sei quantos conhecem a história de quando o povo de Deus estava no deserto e Faraó estava perseguindo eles até que eles se depararam com o mar. E eles estavam diante do mar e atrás dele estava Faraó perseguindo, querendo exterminar o povo de Deus. E naquele momento, sabe que a direção de Deus não foi para recuar? Deus disse: avance. Não importa a possibilidade que está diante de você. É um mar, ele abre. E sabe o que é mais interessante que a palavra diz? Deus não somente abriu o mar para o povo passar, mas ele fechou o mar para afundar os inimigos. Ele não somente abriu o mar e libertou o povo dele, mas assim como o pastor falou hoje, Deus quer mover as águas. Tem momento que tem águas diante de nós, como um mar, como uma impossibilidade. E às vezes depende de um ato nosso, de obediência à direção de Deus, para avançar, e Ele faz aquilo que a gente não pode fazer. Amém? Essa é uma mensagem, eu creio, inspirada pelo Espírito, que tem tudo a ver com a mensagem que eu vou ministrar essa noite. O grupo de louvor pode sentar, muito obrigada. Eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 3. Enquanto você abre, eu quero agradecer ao pastor Franca, ou como eu conheço carinhosamente, Júnior, de muitos anos. A Tami, nós servimos juntos lá na sede desde quando eles fundaram o departamento English Club. Eu estava lá desde o início daquele departamento. E como é bom estar aqui e ver o crescimento dessa igreja, ver aquilo que vocês têm feito para o Senhor. É precioso demais. Eu trago um abraço do meu marido que ficou lá no Canadá. No final da mensagem eu vou dar mais notícias para vocês daquilo que está acontecendo naquela nação. Mas é uma grande honra para mim, obrigada. E eu creio que o Senhor vai me usar para abençoar a sua vida essa noite, amém? Mateus 3, no versículo 16. Vamos ler os 16 e o 17 de Mateus 3. Você encontrou? Diga amém. Podemos ler? Mateus 3,16 diz o seguinte: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Quem já ouviu esse versículo antes e já se alegrou com ele? Quando Deus disse sobre Jesus: esse é o meu filho amado que me dá grande alegria. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quem já se alegrou com esse versículo? Se sentindo amado por Deus, querido por Deus, valorizado por Deus. Quantos pais e mães nós temos aqui? Pai ou mãe? Amém. Quando é que o seu filho te dá alegria? É 100% das vezes? Eu acredito que não. Tem momentos que dá uma tristeza, dá uma decepção, uma frustração. É normal. Mas ele te dá alegria quando ele te obedece ou quando ele te desobedece? Amém. E para Deus, quando é que nós damos alegria a Deus? Quando foi que ele disse para Jesus: esse é o meu filho amado que me dá alegria? Vamos entender um pouquinho do que estava acontecendo antes de Deus falar isso sobre Jesus? Ainda em Mateus 13, agora no ainda em Mateus 3, agora no versículo 13. Olha o que estava acontecendo antes de Deus falar isso sobre Jesus. No versículo 13 diz: Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João o batizasse. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, tá? João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então por que vem a mim? Então João Batista estava no rio e Jesus chegou até ele e disse: eu preciso ser batizado. E João Batista disse: mas Senhor, eu que preciso que o Senhor me batize. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 15. Jesus respondeu: é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo que Deus requer. Devemos fazer tudo que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Então Jesus é o nosso maior exemplo a seguir, não é? Ele é o nosso maior exemplo. E naquele momento, enquanto homem, ele nos ensinou algo que ele mesmo, sendo Jesus, ele precisava cumprir.
E ele nos ensinou um princípio: devemos fazer tudo o que Deus requer. Mesmo Jesus sendo Jesus, naquele momento ele era homem, ele estava sendo o nosso exemplo de quanto nós, enquanto homens naturais, devemos fazer e devemos nos comportar diante desse mundo. Devemos fazer tudo o que Deus requer. E essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite, é sobre obediência. E sabe de uma coisa? Deus não está necessariamente no controle de tudo, no sentido que Ele controla o que a gente faz. Ele nos criou com livre-arbítrio, amém? Nós temos escolhas todos os dias. Nós temos a oportunidade, a possibilidade de escolher o que fazemos. E aquilo que nós fazemos porque queremos, fazemos porque escolhemos. Mas nós temos a possibilidade de escolher fazer tudo o que Deus requer. Todos os dias nós temos a escolha. Todos os dias temos possibilidades. Alguém aqui quando era criança, meu pai está aqui, ele vai saber. Alguém aqui quando era criança já ouviu assim: você não faz só o que você quer? Já? Ou só eu? Já. Hoje, talvez depois de adulto, não é mais o pai ou a mãe que fala, avô, avó. A gente mesmo que tem que dizer pra gente mesmo: você não faz só o que você quer. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Não o que a gente quer, mas o que Deus requer de nós. Nós precisamos fazer a vontade dEle. É para isso que estamos aqui, para dar glória a Ele. A gente precisa fazer tudo o que Deus quer. Eu gosto muito de uma ilustração que eu vi um tempo atrás, não sei se vocês já ouviram. Quando um pai leva um filho para uma loja de brinquedos para escolher um presente. Imagina aí essa cena, um pai e um filho, uma criança pequena, entrando numa loja de brinquedos para escolher um presente. E quantos sabem que a criança, ela tem uma visão limitada devido à altura dela? Ela está vendo os brinquedos nas prateleiras mais baixas. Ela está vendo aquilo que os olhos dela conseguem alcançar. Mas o pai, enquanto adulto, geralmente é bem maior que a criança. Então ele tem uma visão mais ampla, ele tem uma visão mais completa. E às vezes tem filhos querendo e insistindo naquela visão mais limitada, enquanto o pai está dizendo: tem coisa melhor aqui em cima. Deus é um bom pai. Ele já esteve no nosso futuro, Ele planejou todos os nossos dias. E Ele tem a visão completa. Ele sabe o que está lá na frente. E às vezes a gente está insistindo em ficar com isso aqui, mas Ele tem mais. Nós precisamos estar abertos para ouvir o nosso bom Pai, porque Ele enxerga aquilo que a gente não vê. Ele vê além, Ele vê mais alto, Ele vê mais longe. Às vezes nós temos uma visão limitada, mas Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. E se nós nos dispusermos a ouvir o nosso Pai e a obedecê-lo, nós vamos desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Nós temos uma escolha. Ele não vai decidir por nós. Ele não vai tomar as decisões no nosso lugar. Ele deixou a palavra, que é o nosso manual. Ele já deixou um guia para nós. Como nós devemos nos basear. Na palavra tem instruções, às vezes generalizadas ou genéricas para todo mundo, que é como uma bússola para qualquer pessoa. Mas Deus também pode te responder sobre direções específicas, sobre decisões específicas, sobre escolhas específicas, através da sua palavra, através do seu espírito, da voz dele dentro de você. Se você buscá-la, como a Bíblia fala, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater a porta, ela será aberta. Às vezes precisa de um passo nosso, de buscar a voz de Deus, de ouvir a voz de Deus e de obedecer. Pareceu um trovão? Foi a voz de Deus? Gente, Deus, Ele está sempre disponível. Ele está sempre disponível. Ele quer o nosso melhor. Ele é um bom pai. Ele é confiável. Não importa se o seu pai aqui na terra, você não pode confiar nele se ele não foi bom para você. Deus é um bom pai. E Ele cuida de nós. E Ele tem o melhor para nós. Então quando Ele nos dá uma instrução, mesmo que não seja o que a gente quer fazer, lembra, nós temos uma visão limitada, mas Ele tem a visão completa. E se nós decidimos obedecer à instrução dEle, nós vamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade dEle. O próprio Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, prestes a ser preso, por 2 vezes ele fez uma oração. E ele era Jesus. Ele disse: Pai,
se possível, passa de mim esse cálice. Não estava sendo confortável para Jesus estar passando por aquilo que ele estava passando naquele momento. E ele disse, se possível, Pai, passa de mim, deixa eu escapar dessa. Mas ele disse, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus entendia que apesar de ser difícil de ser cumprida, naquele momento a vontade de Deus era melhor do que a dele. A própria palavra fala, o Senhor dizendo, os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Os meus planos são melhores do que os seus planos. Ele nos garante isso. E se nós queremos desfrutar dos planos da vontade de Deus, nós precisamos seguir as instruções dele. Não tem como a gente desfrutar de um instrumento, de um equipamento, de algo que a gente compra, que a gente valoriza. Não tem como a gente desfrutar bem se a gente não segue o manual. Alguém aqui já teve experiência de montar alguma coisa sem seguir o manual e dar ruim? Acontece, né? É para isso que tem um manual, para que a gente não sofra. Para que a gente não sofra danos, para que a gente não seja prejudicada. A palavra de Deus é o nosso manual. E ela está disponível para que a gente não sofra danos. Ela tem instruções para nós, ela tem direção para nós, ela tem resposta. Quando você não sabe o que fazer, o Espírito Santo já sabe. A palavra diz que ele é o Paracletos. Essa palavra significa, no original da palavra advogado, um conselheiro, um advogado de defesa. Ele sabe como te aconselhar. Ele sabe a resposta que você precisa. Ele sabe como te guiar. Mas nós não podemos simplesmente ouvir e ficar parados. Lá em Tiago fala que devemos ser praticantes da palavra. Isso significa não somente praticar os princípios que a palavra deixa bem claro, mas também corresponder em obediência às instruções de Deus. Nós precisamos ter um coração rápido para obedecer. E nesse episódio em que Jesus foi batizado por João Batista, logo depois de Jesus dizer, é necessário fazer isso, porque nós devemos fazer tudo o que Deus requer. É nesse momento que Deus fala, esse é o meu filho amado que me dá alegria. É o filho obediente. É um filho que corresponde às instruções do Pai. Deus não falou isso para um momento em que o filho estava andando em desobediência. Foi no momento que Jesus disse, nós precisamos, inclusive nós precisamos fazer tudo o que Deus requer. E Deus responde, esse é o meu filho amado que me dá alegria. Esse é o meu filho porque ele está correspondendo ao meu caráter. Esse é o meu filho que me representa. Você pode abrir, por gentileza, em 1 Samuel 13? 1 Samuel 13, vamos ver um pedacinho de uma história bem interessante que Deus ministrou ao meu coração. Deus se alegra com filhos que o obedecem. 1 Samuel 13, no versículo 7, por favor. Samuel 13, 7 diz o seguinte: enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou, o profeta, a voz de Deus. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedir ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Olha a resposta de Samuel no versículo 13. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, teria sido diferente. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel.
Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Olha como a Bíblia é clara em nos mostrar que Samuel, o profeta, a voz de Deus naquele templo, ele encontrou com Saul, que era rei de Israel. E ele disse: porque você não obedeceu, você está perdendo tudo que você tinha. Porque você não obedeceu à instrução de Deus, o seu reinado não permanecerá. Se você tivesse obedecido, essa não seria a consequência. Se você tivesse obedecido, você não estaria passando por isso. Se você não tivesse desobedecido, a história seria outra. Mas como você desobedeceu, então o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O que seria um homem segundo o coração dele? Um homem obediente. Porque se ele está dizendo, você desobedeceu e por isso você está perdendo, e agora Deus levantou outra pessoa no seu lugar com o coração segundo dele, é um coração de alguém que não desobedeceu. É um homem obediente. Ainda em 1 Samuel, agora no capítulo 15. Passa um pouquinho, avança um pouquinho, agora no capítulo 15. No versículo 19, ainda essa história de Saul, a conversa dele com Samuel, com o profeta Samuel. 1 Samuel 15, versículo 19. Samuel perguntou: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Agora pausa rapidinho. Naquela época, era necessário oferecer sacrifícios ao Senhor. Era parte da lei, era aquilo que era reto, que era correto. E o que foi que Saul fez? Ofereceu um sacrifício. E por que foi errado? Porque não era a instrução de Deus. A instrução de Deus era: espere até que Samuel chegue. Mas ele desobedeceu a instrução específica de Deus para ele, para aquele momento. Às vezes tem pessoas do seu lado que estão fazendo coisas que você diz: eu vou fazer também, mas não é a instrução de Deus para você. E se não está em obediência, não tem bênção de Deus fluindo. Não é que uma coisa seja necessariamente errada. Eu esqueci a palavra, gente, me perdoe. Às vezes tem a questão do idioma. Não é se achando, tá? Realmente acontece na mente. Mas não é que são coisas inconvenientes, essa não é a palavra. Ilícitas, obrigada. Ilícitas. Não é que são coisas ilícitas. Não necessariamente. Mas é a instrução de Deus para você? É o que Deus pediu para você fazer nesse momento? Não é sobre o que os outros estão fazendo, mas é sobre o que eu estou correspondendo à instrução do meu Pai. O que Ele me pediu para fazer. Eu estou obedecendo à instrução dEle para mim. É isso que importa. Porque nesse momento que Saul perdeu o seu reinado, ele perdeu porque ele fez uma coisa lícita, mas ele estava desobedecendo à instrução de Deus. E aqui no versículo 22, a Bíblia diz, ainda em 1 Samuel 15, 22, Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios, coisas lícitas, ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que ofertas de gordura de carneiro. O ensinamento de Deus para nós aqui é: o que eu falei para você, qual a instrução que eu te dei, obedecer é melhor do que qualquer outra coisa. Obedecer ao Senhor sempre vale a pena. Sempre vale a pena. Mas no versículo 23, Samuel continua dizendo: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele o rejeitou como rei. E olha que interessante aqui, ele não está dizendo que Deus rejeitou Saul como pessoa, mas ele tirou daquela posição que ele ocupava.
Deus não está rejeitando e fazendo acepção de pessoas. Mas ele desobedeceu. E desobediência tem consequências. A gente não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Em alguns momentos da nossa vida pode ser que a gente esteja enfrentando coisas e a gente não entende. Mas são consequências de desobediência do passado. São frutos, infelizmente, às vezes amargos, de desobediência, de escolhas erradas do passado. E não me entenda mal, não significa que é uma sentença vitalícia. Não é sentença para sempre. Não é o decreto final. No caso de Saul foi. Mas o que Deus está nos ensinando é melhor obedecer. É melhor obedecer porque Ele tem a visão completa. Porque Ele já esteve no nosso futuro. Porque Ele já sabe para que Ele te criou. Às vezes você não sabe. Às vezes você ainda não entendeu. Não descobriu o seu propósito nessa terra. O seu chamado nessa terra. E às vezes você se sente como perdido. Como batendo a cabeça muitas vezes. Experimenta buscar o Senhor. E experimenta buscar a direção dEle para você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer te responder. Ele quer te mostrar o caminho. Ele quer te mostrar o próximo passo. Ele quer te dar a direção. Mas tem momentos que nós precisamos dar o primeiro passo de ir até Ele. Ele quer, mas nós precisamos querer também. Nós precisamos nos achegar até Ele. E Ele, cheio de amor, de graça, de bondade, Ele nos responde, Ele nos mostra, Ele nos direciona. Nós precisamos corresponder ao desejo de Deus. A Bíblia fala em Jeremias 29:11 que Ele tem planos de paz. Planos para nos dar um futuro. Ele não tem planos de nos machucar. Ele não tem planos de fazer mal para nós. Ele não tem planos de nos decepcionar. Ele tem planos de paz. E às vezes nós não estamos desfrutando de paz porque não estamos obedecendo. E às vezes não estamos obedecendo porque nem conhecemos a direção. Porque nem buscamos a instrução. Como vamos obedecer a uma instrução que nós não conhecemos? Como eu iria montar um equipamento, um móvel, se eu não tivesse o manual? Eu posso errar, eu posso bater cabeça, eu posso me perder, eu posso danificar aquilo. Mas existe um manual. A Bíblia fala que Deus não nos deixou órfãos. Jesus, quando estava indo para o céu, Ele disse: eu estou indo, mas não se preocupe, porque eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai e eu vou pedir ao Pai e Ele vai enviar para vocês um outro advogado. Um outro quer dizer da mesma espécie que eu. A Bíblia fala que Jesus disse naquele momento, quando Ele estava despedindo dos discípulos: o mundo não pode receber porque o mundo não conhece, mas vocês o conhecem. Como que os discípulos conheciam o Espírito Santo e o Espírito Santo não tinha vindo ainda? Porque eles conheciam Jesus. E Jesus e o Espírito Santo e Deus são a mesma pessoa. Então quando Jesus foi para o céu, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei outro, é da mesma espécie que Ele. Talvez não tenhamos Jesus em carne e osso, mas temos o Espírito Santo dentro de nós, que é a mesma pessoa. E Jesus nos garantiu: Ele vai estar para sempre com vocês. Ele é o conselheiro, Ele é o guia, Ele é o professor, Ele é o Espírito da verdade que te guia a toda a verdade. Qual é a verdade? É a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai te guiar para fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda verdade. A única verdade é a palavra de Deus. Então Ele nos guia de acordo com a palavra. Nós não estamos sozinhos. Você pode repetir isso comigo? Eu não estou sozinho. Eu tenho o Espírito Santo. E deixa eu te dizer, Ele é suficiente. O Espírito Santo, Ele é suficiente. Não importa se você não tem mais ninguém do seu lado, você tem o Espírito Santo. E Ele é suficiente, Ele conhece todas as coisas. Lá em 1 Coríntios 2, a Bíblia diz que o olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma jamais imaginou, que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia, glória a Deus. Não é mais mistério, porque é o Espírito que nos revela essas coisas. Nessa passagem a Bíblia diz que somente o Espírito de uma pessoa conhece os pensamentos de uma pessoa.
Somente o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus. E Ele nos revela através do seu Espírito. Nós temos o Espírito Santo, significa que nós temos acesso às profundezas dos pensamentos de Deus. Tem versões que diz que temos acesso aos segredos de Deus. Ele não tem interesse em esconder nada de nós. Se nós buscarmos o Espírito, a direção do Espírito, e obedecermos e correspondermos àquilo que Deus espera de nós, nós vamos desfrutar. Nós lemos aqui em 1 Samuel que Saul tinha recebido uma instrução de Deus, mas ele decidiu desobedecer. E naquele momento o profeta Samuel pergunta: o que você fez? Você agiu como um tolo. A tolice de Saul naquele momento não foi oferecer holocausto, sacrifício, porque era uma coisa lícita. Mas a tolice de Saul foi desobedecer a instrução de Deus. Não sejamos nós as pessoas que vão cair no mesmo erro de Saul, de desobedecer, porque Deus tem o melhor para nós. Quando Ele nos instrui algo, quando Ele nos pede algo, quando Ele nos direciona para algo, é para o nosso próprio bem. Só que às vezes a gente não consegue enxergar. É nesse momento que a gente precisa exercer a nossa fé. Porque a fé não é sobre o que sentimos, a fé não é sobre o que vemos, a fé não é sobre o que pensamos, mas é sobre a palavra de Deus. E quando Ele libera uma palavra para nós, nós precisamos acreditar que ela é a verdade, independente da situação à nossa frente. No ano passado, quando a gente veio ao Brasil, Deus me deu uma palavra que Ele me lembrou agora, e falava sobre que a verdade é mais poderosa do que a realidade. Existem realidades diante de nós que muitas vezes são difíceis, são desafiadoras, que não é o que a gente gostaria de estar enfrentando. E é uma realidade. A fé não nega os fatos. Amém? É uma realidade. Mas existe uma verdade que é mais poderosa do que a realidade, que é a palavra de Deus. E quando nós recebemos a palavra de Deus, que é a verdade, que é mais poderosa do que qualquer realidade, ela tem poder suficiente para transformar essa realidade diante de nós. Não existe nenhuma realidade que fique de pé diante da verdade da palavra de Deus. Nós precisamos obedecer, corresponder ao que Deus requer. O que Deus tem falado com você? O que Ele tem pedido para você? A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que seguir o que outros estão fazendo. A obediência é melhor seguir do que eu acho que é melhor para mim. Eu não sei o que é melhor para mim. Deus sabe. E eu confio nele. Ele é confiável o suficiente para eu segui-lo. Ele tem o melhor para mim. E naquele momento Samuel disse: já que você não obedeceu, Deus está levantando outra pessoa. Quem perde com a desobediência? É Deus que perde? Não, somos nós. Nós que vamos colher os frutos da desobediência. Deus quer que a gente desfrute dos planos dele. Deus quer que a gente siga o caminho dele. Ele tem o melhor. Ele está dizendo: vem, vem, vem aqui, tem o melhor para você. E quando a gente escolhe desobedecer, não é Deus quem perde, somos nós que perdemos, porque a gente tem a opção de escolher. E ele diz, na palavra fala: diante de você tem vida e morte, tem bênção e maldição, mas escolhe a vida. Escolhe obedecer, escolhe a minha palavra, escolhe a verdade, que você vai se dar bem. Tem bênção na obediência, tem provisão na obediência, tem paz na obediência, tem alegria na obediência. E às vezes a gente pensa: mas Senhor, eu estou te servindo, eu estou congregando, eu estou indo para a igreja, e eu não estou vivendo com paz, eu não estou vivendo com alegria, e eu não estou vendo acontecer na minha vida tudo isso que a sua palavra diz. Volta um pouquinho, volta para a última coisa que Deus te falou. Se você não sabe o que fazer agora, volta para a última coisa. O que foi que Deus te falou? Você já cumpriu essa parte? Será que Ele tem uma direção para um passo novo, para uma estação nova? Ele é o maior interessado em te responder. Ele é o maior interessado em que você saiba o que fazer, para que você viva o que Ele já planejou para você. Ele só precisa de um ato correspondente de obediência, de um passo
passo de fé. Desobedecer a Deus nunca vale a pena. Nunca vale a pena desobedecer a Deus. E naquele momento Samuel disse: já que você desobedeceu, Saul, eu estou levantando outra pessoa, um homem segundo o coração. Deus falou, um homem segundo o meu coração. Um homem obediente. E sabe quem era essa pessoa? Davi. Acredito que vocês conhecem essa história. Você não precisa abrir, mas no Salmo 27, Davi, ele escreveu o seguinte, no versículo 8: o meu coração ouviu a tua voz dizer: venha e entre na minha presença. Ele ouviu uma palavra de Deus. Ele ouviu uma instrução de Deus. Venha e entre na minha presença. E Davi continuou escrevendo. E o meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Davi tinha um coração rápido para obedecer. Ele tinha um coração disposto para ouvir a instrução de Deus e não ficar parado. Ele disse: o meu coração ouviu a tua voz. E o meu coração respondeu: eu vou. O que, Senhor, que o Senhor está me pedindo? Eu vou. O que o Senhor está falando? Eu vou. Porque não vale a pena desobedecer. E Davi entendia isso. Ele tinha um coração obediente. Por isso que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque o coração dele era rápido. Ele não hesitava em obedecer. Tem outros exemplos na Bíblia de obediência imediata. Foi esse tema que o Senhor colocou no meu coração para essa mensagem. Obediência imediata. Não é obediência tardia, não é depois de questionamentos, não é imediata. Foi isso que Davi fez aqui. E tem outros exemplos de obediência imediata na Bíblia. Quantos conhecem a história de Abraão lá em Gênesis 12? Quando Deus disse para ele: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Naquela época não tinha Waze, não tinha Google Maps, GPS. Era simplesmente confiar na voz de Deus. Não tinha nem o Espírito Santo dentro. E Deus disse a Abraão: sai, deixa tudo para trás e vai. E ele demorou? Ele ficou: mas Senhor, eu vou para onde? Eu vou levar minha família para onde? Eu nem sei para onde eu estou indo. Mas o Senhor me dá uma dica? O Senhor me dá um sinal? O Senhor confirma para mim que é isso mesmo para fazer? Não, Abraão foi rápido. E imediatamente ele obedeceu. Quando Deus chamou, ele entendeu: é a voz de Deus, eu preciso obedecer. É a instrução de Deus, eu preciso seguir. Outra pessoa foi Noé, lá em Gênesis 6. Ele construiu a arca. A arca de Noé não é só uma ilustração infantil que a gente ensina para as crianças. É um exemplo de obediência imediata quando existia um mundo em desobediência. Ele seguiu cada instrução de Deus para construir aquela arca. Temos Pedro, lá em Lucas 5. Quem já ouviu falar da pesca maravilhosa? Quando Jesus começou seu ministério e ele recrutou seus discípulos, a maioria deles, não vou lembrar se todos, eram pescadores. Pedro era um deles. Então Pedro sabia pescar, não sabia? Era o que ele fazia para viver. E nessa história de Lucas 5, da pesca maravilhosa, a Bíblia conta que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Eles fizeram o que eles sabiam fazer, o que era lícito, o que era correto, o que eles tinham conhecimento, o que eles tinham habilidade para fazer. E não tiveram resultado. Até o momento que Jesus chega e dá uma instrução: lança a rede. Ele ainda pergunta, porque Pedro, né? Ele ainda pergunta: mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Ele disse: lança a rede. E foi uma pesca, por isso que o título desse acontecimento é a pesca maravilhosa. Foi um resultado, foi uma colheita, uma pesca tão abundante que a Bíblia diz que não coube no barco de Pedro, que teve que multiplicou tanto que foi para outro barco e eles quase afundaram de tanto peixe. É isso que Deus tem para nós. Deus não tem pouco, Ele tem abundância, mas nós precisamos obedecer e dar o primeiro passo. O Senhor está mandando eu jogar a rede, eu jogo agora. Eu vou, eu faço, porque obedecer sempre vale a pena. Maria, quando foi visitada pelo anjo, a mãe de Jesus, ela disse: Senhor, eis-me aqui a serva do Senhor. Porque ela disse: como assim? Eu vou ser mãe do Salvador? Nem era casada ainda, como é que isso acontecer?
mas ela foi rápida, ela identificou a voz de Deus. E ela foi rápida em obedecer. E ela disse: aqui está a serva do Senhor. Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. Eu sou sua serva. Eu não tenho para onde ir, para onde iria se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu não tenho mais outra opção a não ser te servir, te seguir, te obedecer. Os discípulos em Mateus 4, depois da primeira história que nós lemos, quando Jesus foi batizado por João Batista, logo em seguida, em Mateus 4, conta que logo depois do batismo, Jesus estava passando e Pedro, André, Tiago e João, eles estavam pescando porque eles eram pescadores. E Jesus disse: deixem suas redes e me sigam. Imediatamente eles deixaram tudo e começaram a seguir Jesus. E foi lendo essa passagem essa semana que Deus falou comigo: nós precisamos ter uma obediência imediata. Nós não podemos postergar, resistir, porque Ele tem o melhor para nós. Eu quero finalizar lendo o texto de João 14, você não precisa abrir. No versículo 21, Jesus disse: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. No 23 diz: Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, essas palavras não são minhas. Elas vêm do Pai que me enviou. Quem aqui já ouviu falar do livro As 5 Linguagens do Amor? Algumas pessoas. Eu até indico, é uma leitura muito boa para relacionamentos, para casamento. O autor é um homem cristão que ele criou essa, não sei se eu posso chamar de teoria, que todo mundo fala uma linguagem de amor. Então, por exemplo, todo mundo tem uma forma de expressar amor e uma forma de entender amor. E ele cita 5 pelo qual ele baseia que todo mundo esteja em 1 ou 2 ou um pouco mais do que dessas 5. Que são ato físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes e atos de serviço. E ele entende que todo mundo entende ou expressa melhor o seu amor. Tem pessoas que expressam mais abraçando. Você já conheceu uma pessoa bem carinhosa, que gosta de grudo, que gosta de chamego? Geralmente essas pessoas são que falam toque físico. Tem gente que gosta de passar tempo de qualidade, que é a sua atenção. Daquela forma ela se sente amada. Não vou falar sobre todo porque não é o tópico, o assunto, vocês podem buscar. Mas eu estou tomando a liberdade de traduzir esse versículo que a gente leu e dizer que talvez a linguagem de amor de Jesus seja obediência. Ele disse: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Eu não entendo amor de outra forma a não ser através da obediência. Quem não me ama, não me obedece. E ele diz: essas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Então, basicamente, a nossa obediência ela não pode ser de qualquer forma. Não pode ser resistindo, hesitando, questionando. Ela precisa ser imediata. E por que ela é tão importante? Porque é a forma que nós demonstramos para Deus: Pai, eu te amo. E porque eu te amo, eu te obedeço. Porque eu te amo, eu sigo a sua instrução. Porque eu te amo, eu vou seguir a palavra que o Senhor me dá. E mesmo que eu não saiba o que fazer, lembra, você tem o Espírito Santo dentro de você para te conduzir a toda verdade. Eu teria mais alguns textos para falar. Se você quiser anotar, Provérbios 3, 5 e 6, Provérbios 19 e 16 fala sobre a importância de guardar os mandamentos e obedecer. E eu quero finalizar esse tempo que eu tenho compartilhando um pouco da minha história e do meu marido de obediência ao Senhor. Eu compartilhei um link com a mídia, eu não sei se alguém pode me dar um ok, de algumas fotos que eu quero mostrar para vocês. Como o pastor falou que eu compartilharia, pode colocar a primeira foto. Então, eu e meu marido, eu vou para esse lado. Eu e meu marido, Felipe, aquele lá de vermelho na ponta, nós, desde a nossa adolescência, temos chamado para o Canadá. E no ano de 2024, nós fomos enviados para o campo missionário pela nossa igreja sede lá em Aracaju. E nós estamos hoje morando na cidade de Winnipeg. É uma das cidades mais frias do Canadá. Já foi considerada uma das cidades mais frias do mundo. Quem iniciou essa obra foi o pastor Humberto e Cristiane Albuquerque, lá de
Recife, da igreja de Zona Norte. E nós assumimos depois de 2 anos que eles passaram online, porque eles não tinham pastores lá presencialmente. O casal que foi inicialmente não conseguiu visto para permanecer no país, precisou voltar para o Brasil, e o grupo que iniciou se reunindo e começando essa obra, eles ficaram 2 anos participando de cultos online, fielmente esperando por um pastor, e aprove a Deus que ele nos escolhesse. Então nós chegamos e retomamos a igreja de forma presencial com aquele grupo que estava lá. Nós começamos aqui na casa de um deles, de uma das famílias, com esse grupo. Pode passar, por gentileza. No 2º mês, nós alugamos uma sala ali naquela foto. É no centro comunitário, então a gente faz a nossa igreja, o nosso culto. A gente fazia nesse espaço. Essa foto aqui mostra a nossa diretoria da igreja, a nossa equipe, pessoas fiéis, amorosas, que têm pegado junto conosco, que têm servido ao Senhor. Pode passar, por gentileza. E nós entramos através do visto de estudo. Felipe foi como estudante. E agora em dezembro ele concluiu a pós-graduação dele, para a glória de Deus. Foi uma grande vitória. Foi um ano muito intenso, desafiador. Estudar numa nova língua que você não domina, com nacionalidades diferentes. Para vocês terem ideia, na sala dele tinha 19 pessoas. Dos 19 ele era o único brasileiro e tinham 14 indianos. Se você não sabe, o Canadá tem muito indiano. E foi um choque para a gente. E aprender a lidar com novas culturas, com um idioma diferente, com sotaques diferentes, mas graças a Deus vencemos. Esse é o certificado dele de conclusão, para a glória de Deus. Essa foi a forma que nós sentimos Deus nos direcionar para entrar no país de forma legal. A gente nunca iria para fazer nada de forma ilegal, descumprindo as regras do país. Então, inclusive, como ele concluiu, a gente acabou de aplicar para o visto de trabalho dele, que foi uma grande vitória também. Então, por isso que ele não pôde vir, porque nesse tempo de transição ele não pode sair do país. E aqui nessa foto é um grande avanço. Nós mudamos para uma igreja, ou para uma sala maior na nossa igreja. Agora no mês de janeiro, para a glória de Deus, pode passar. Nós migramos para essa sala. Eu acho que tá repetida essa foto. Tem uma outra, mas se quiser pode voltar, eu mostro naquela mesma. É uma sala no mesmo espaço, no mesmo centro comunitário, uma sala maior, mais confortável, mais aconchegante. E a gente percebeu de Deus mesmo para dar um passo de fé. A gente sentiu que a gente estava esperando pessoas chegarem e a igreja crescer para mudar de sala. E Deus disse, é o oposto. Dá um passo de fé, muda de sala, que o crescimento vai chegar. E assim tem acontecido, novas famílias têm chegado. Deus já liberou uma palavra profética sobre o Canadá, que famílias inteiras vão para aquela nação e vão servir ao Senhor debaixo dessa palavra da fé. Pode seguir, por gentileza. Então, nós temos aqui também fotos muito especiais. Naquele canto, Deus tem nos conectado com pessoas tão específicas, tão queridas. Nós conhecemos alguns canadenses que fazem estudos bíblicos em suas casas. Eles falaram pra gente, nós amamos a nossa igreja, mas nós não nos sentimos alimentados. Então a gente se junta na nossa casa com alguns amigos e a gente faz estudo bíblico. E eles nos convidaram para participar desse estudo bíblico. Nesse estudo bíblico nós conhecemos esse casal ali. Eles são canadenses e eles têm marcado tanto a nossa vida. Porque quando nós contamos a nossa história de obediência, de largar tudo, de ir para outro país, tudo que a gente deixou para trás, e a forma que a gente orava e compartilhava da palavra. Esse rapaz, que parece ser mais velho do que o meu pai, ele diz assim, a gente gosta tanto de estar com vocês, porque quando a gente está perto de vocês, parece que eu sinto a eletricidade no meu corpo. E como é que vocês ouvem a voz de Deus desse jeito? Como que vocês conseguiram largar tudo? Como que vocês ouviram Deus? Eu quero aprender com vocês. Um canadense. Nós estamos alcançando nativos, pessoas locais que vão participar do avivamento que vai voltar a acontecer naquela nação. Nós cremos nisso e Deus tem nos conectado com pessoas muito especiais. Eles têm sido uma grande bênção para a nossa vida. E aqui nessa foto temos também uma notícia muito boa. Vocês conhecem essa pessoinha de óculos vermelho? Não ainda, né? Ela já veio aqui? Não? Não pro culto. Para quem não conhece, essa linda aqui de óculos vermelho é Sulaima, irmã de Tamima. E ela mora na cidade de Toronto, lá no Canadá. Alguns meses atrás, Deus nos conectou a um casal do Verbo da Vida, que estava iniciando um grupo lá na cidade de Toronto. Eles estavam prestes a ir, mas também não conseguiram o visto. E eles falaram assim com a gente, Felipe, Lorena, já que vocês estão aí em Winnipeg,
será que vocês poderiam dar continuidade e cuidar desse povo que está lá em Toronto? Só que detalhe, Deus já tinha falado sobre a cidade de Toronto conosco há muitos anos atrás. Antes de ele falar de Winnipeg, a Winnipeg para nós foi um ato de obediência. E quando nós obedecemos, Deus trouxe e antecipou aquilo que a gente achava que era lá na frente. Então hoje nós estamos também, além da igreja de Winnipeg, nós estamos iniciando ou retomando um grupo online na cidade de Toronto. E Sulaima faz parte desse grupo, está congregando com a gente de forma online. Em breve nós temos a intenção de fazer visitas lá periódicas e fortalecer essa obra. Então estejam orando por Winnipeg, por Toronto, por essas duas obras, por essa nação que tem tanto para ser alcançada. Tem mais foto, gente? Acredito que sim. Pronto, aqui é o estudo bíblico que eu falei, de pessoas onde a gente tem conhecido canadenses. Essa moça da ponta, ela é da Ucrânia, tem um rapaz que é da Austrália. Lá tem muitos imigrantes. E toda vez que nos encontramos, eles estão sempre tão sedentos e têm o coração abertos para ouvir a palavra da fé. Nós temos ensinados a eles sobre batismo no Espírito Santo, sobre fé. E eles estão sempre sedentos, eles nos procuram para nos encontrar, para buscar, para perguntar. Então, as sementes estão sendo plantadas. Ali é um outro grupo que nós temos participado, como se fosse um GC. Peguei no grupo de uma outra igreja canadense. As conexões que Deus tem aberto, a gente disse, eu vou. Estou dentro, a gente segue, porque nós não vamos fazer nada no reino de Deus sozinhos. E Deus tem nos conectado a pessoas maravilhosas, além das nossas ovelhas e nossos amigos da nossa própria igreja, lá da Verbo da Vida Winnipeg. Eu acho que acabou, tem mais alguma, não me recordo agora. Por fim, aqui tem um banner que tem as nossas informações, tem contatos, Instagram. Como eu falei para vocês, estamos num momento de expansão, porque além da cidade de Winnipeg, agora estamos também com a cidade de Toronto. Como eu comentei com vocês, Winnipeg é uma das cidades mais frias do Canadá. No mês passado, nós enfrentamos um domingo que a gente estava indo para a igreja. Nós enfrentamos uma sensação térmica de menos 44 graus. Indo para a igreja. É frio extremo, não dá para ficar muito tempo exposto na rua. É o tempo de entrar no carro e são coisas bem diferentes, bem desafiadoras, mas Deus dá uma graça para isso. E com essa expansão eu quero finalizar dizendo... Você acabou de ouvir uma ministração da Verbo da Vida Distância. Então nos segue aqui no canal, segue as nossas redes sociais. É muito bom estarmos expostos à palavra, crescendo espiritualmente, recebendo tudo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Um grande abraço, Deus te abençoe.